salvação, isso é com respeito aos milagres, isso é com respeito à alegria do Espírito Santo, os frutos do Espírito, isso é com respeito a tudo. A mulher creu e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, o profeta, ela e sua casa, ou seja, o seu filho, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. Versículo 16. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Está vendo, irmãos? Vamos voltar para o capítulo, para 2 Reis agora, quando a gente estava, capítulo 4. Então o que acontece? A Bíblia diz ali que não se acabou o azeite, não se acabou a farinha, segundo a palavra do Senhor aconteceu. Quando nós ousamos a confiar na palavra de Deus, temos essa coragem, nós vemos Deus cumprir tudo aquilo que Deus nos prometeu, porque a Bíblia diz que Deus não é homem e nem filho do homem para que minta. O homem pode até nos enganar, o homem pode até nos fazer promessas vantajosas e depois ele não cumprir, porque a Bíblia diz que o homem mente. E o mundo está assim, cheio de homens que mentem, Mas o Senhor não é homem, nem é filho de homem para que minta. Ele cumpre a sua palavra nos seus detalhes. Então, como eu ia dizendo para vocês, a gente leu no 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, diz: então foi ela, a outra viúva, e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite. Depois que ela encheu ali, o versículo de número 5 diz: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes chegaram às vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Elias tem dito o que a ela? Enquanto tiver vasilha, vai estar aparecendo azeite. Busque o máximo que você puder. Então, a sabedoria dela estava ali na estratégia que ele deu. Se ela tivesse pegado só uma vasilhazinha ou duas e encher, acabou-se. Mas disse: busque muitas. Encha a sua casa, peça a todos os vizinhos vasilha por tudo quanto é canto. Enquanto tiver vasilha, você vai enchendo e vai separando de um lado. E quando ela encheu todas as vasilhas, traga outra. O filho disse: não tem mais. Já se acabou. Já encheram todas. E o azeite parou, mas o azeite estava ali armazenado numa quantidade para ela e seus filhos. Ela voltou. Foi lá no profeta Eliseu agora. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você está vendo a providência de Deus? Deus pensou o quê? Só na dívida que ela tem para pagar? Não. Deus pensou só no que ela tinha para viver? Deus pensou completo. Só, olha, uma parte você vai e pague a dívida. Significa dizer o quê, irmãos? Que os seus filhos não seriam mais tomados como escravos. Amém? Estava resolvido o problema social, o problema financeiro, a preocupação daquela mulher. Mas para aquela mulher, se ela tivesse pagado a sua dívida, só em ficar com seus filhos ali passando necessidade, para ela já era muito. Ela já ia aliviar o coração daquele medo de perder seus filhos. Estava com a sua família, você está sofrendo com a família, Mas Deus queria algo mais. E ele disse assim: pague a dívida e viva do resto, você e seus filhos. Amém, irmãos? Glória a Deus, Glória a Deus. Depois você vai ver uma outra história de uma outra mulher rica que Deus vai usar para acolher o profeta Elias. Mas o que eu quero trazer com essa mensagem hoje? Eu quero mostrar que Deus, Ele é um Deus de providência nas nossas vidas. Mas nós só podemos ver as promessas de Deus, os milagres de Deus acontecerem, diante das possibilidades impossíveis,
As nossas possibilidades são possíveis muitas vezes, mas o impossível para nós é possível para Deus. Agora nós só iremos ver o impossível nosso acontecer, o possível de Deus chegar nas nossas vidas, quando nós tivermos a coragem de crer segundo a palavra do Senhor. Enquanto nós tivermos o medo, o diabo muitas vezes ele trava a nossa vitória aí, ele põe o medo. Deus coloca o desafio, a fé ela é desafiadora. Talvez Deus tenha desafiado você a ser um grande homem, uma grande mulher. Deus tenha desafiado você muitas vezes para grandes oportunidades na sua vida. E você não tem tido a coragem. Diante do desafio de Deus, o diabo chega e pergunta assim para você: você vai? Você acha que dá certo? Talvez ele tenha chegado para aquela mulher e disse: você vai fazer isso? O que você tem aí só dá para você e seu filho. Pense bem no que você está fazendo. O profeta disse assim: faça primeiro para mim. Será que não é a sabedoria dele? Será que quando você fizer para ele, ele não é besta não. Ele vai comer, ele está alimentado, e você e seu filho vão morrer com fome. Mas o que acontece? Ele diz: assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que a mulher creu e fez conforme o profeta disse. E eu digo para vocês de toda certeza, se ela não tivesse feito conforme o profeta disse, nada teria acontecido para ela. Ela tivesse feito primeiro para ela e seu filho tivesse tentado fazer para o profeta, ela ia comer e ia morrer. O milagre não acontecia. Porque o milagre, meus irmãos, não acontece quando nós fazemos a nossa vontade. O milagre não acontece quando nós fazemos do nosso jeito. Nunca vai acontecer. O milagre só acontece quando nós estamos dispostos a fazermos a vontade dele, a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Quando nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade e colocar primeiro a vontade de Deus nas nossas vidas. E Elias disse isso: faça primeiro para mim, depois você e seu filho. E a Bíblia diz o quê? Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então a mensagem que eu tenho hoje para o seu coração, para o coração da igreja, é essa: Deus está colocando diante de você um desafio. Só Deus pode fazer milagre. Talvez você esteja na situação que você diga assim: não tenho mais a quem recorrer. O canto que eu posso recorrer na igreja é pedir oração, é pedir orientação pastoral, é buscar em Deus. Quando você recorre na igreja, você está buscando a direção de Deus, porque Deus tem uma palavra na igreja para o seu coração. E Deus está falando hoje a palavra para você. Deus está falando a palavra para a igreja. Deus está colocando diante de você o desafio para você sair dos seus limites e ir no infinito de Deus. Então que o Senhor hoje te abençoe e você receba essa palavra com fé no seu coração e se levante, né? Que você possa hoje ver aquela bênção de Deus na sua casa, a fartura do Senhor, o milagre de Deus todos os dias, e você possa dizer como é bom servir ao Senhor, porque Deus ele é o meu socorro. Não temas. Elias disse a essa viúva: não tenha medo. Não se assuste por causa do coronavírus, por causa da pandemia, por causa da crise, por causa de nenhuma notícia ruim. Creia na boa notícia do Senhor. A Bíblia diz no livro dos Salmos que aquele que confia em Deus não se atemoriza de más notícias. As notícias más, né, notícias ruins, elas estão todos os dias em todos os lugares. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem para nós o quê? Boa notícia. Evangelho é boa nova, e boa nova é boa notícia. A palavra de Deus ela é boa, ela é vida para as nossas vidas. Que o Senhor hoje lhe dê vida pela palavra, em nome de Jesus. Amém.